Antônio, para quem estava conosco na primeira parte. Bem-vindos quem está chegando agora. Nós fazemos questão de presentear aos nossos ouvintes, caso queiram, né, o livro Evangelho Eterno, que você pode mandar para nós no WhatsApp com nome e endereço completo, 996084846. E toda a obra de Oswaldo Polidoro está disponível para download gratuito no nosso portal. Anote aí, ouvinte, www.conhecerpratransformar.com.br. E nessa semaninha, você não pode... Lembra disso. Quem não tem a Bíblia dos Espíritos, que é o que a gente está comentando aqui, pode pedir nessa semaninha. Só nessa semaninha, tá bom? Que a gente vai mandar com muito carinho para você. Aliás, quem mandou a semana do mês passado, o retrasado, foi você. Foi. E acho que dessa vez vai ser você de novo. Não tem problema. Vai ser porque normalmente é a Tânia, é a desculpa, é a Marina, a Sônia e a Cristina que mandam. Mas dessa vez vai ser o Milton Laser. Sem problema. Mas fala o tema de hoje, que para quem está chegando agora... Então, o tema de hoje são as Bíblias comentadas por Oswaldo Polidoro. E quando falamos em Bíblia, desculpa te cortar, marido é assim mesmo. É, marido é assim mesmo, viu, gente? Quando falamos em Bíblias, para quem está chegando agora, Bíblia quer dizer livro sagrado. São várias Bíblias que a humanidade tem. E o objetivo da nossa conversa hoje é falar a conceituação, né, Milton? Sabe o que eu queria comentar? Ficou bem mais fácil para chegar nas obras do Polidoro, que estão todas disponíveis no portal agora. Só tem um texto menor, aí já chega no... Ficou super legal. Eu gostei mais. A gente vai melhorando. Tudo evolui. Tudo evolui. Então tá bom. Vamos retomar o item 16? Vamos. E aí, a gente comenta alguns pontinhos dele. Vamos no 16 aqui. Eu vou repetir a leitura do 16, lembrando que é um texto extraído lá do livro Os Grandes Iniciados, do Eduardo Chirré, e está no livro A Bíblia dos Espíritas, de Oswaldo Polidoro. Então diz o texto assim: o que é, pois, a humilde psique na sua origem? Um sopro que passa, um germe que flutua, uma ave batida dos ventos que migra de vida em vida. E todavia, de naufrágio em naufrágio, ao longo de milhões de anos, ela torna-se a filha de Deus, não reconhecendo outra pátria senão o céu. Então, vou retomar rapidinho e falar um pouquinho desse item, e depois a gente vai para o próximo, para a gente conseguir mudar de um item no programa, né? A psique, o termo psique, que não é um termo da época, não é um termo conhecido na época de Pitágoras, então obviamente tem aí uma atualização, como nós já falamos isso na primeira parte, significa, no caso, a alma, o espírito, a centelha divina. E é interessante como o Eduardo Chirré, ele descreve esse caminho que a centelha traça ou segue ao longo da sua trajetória evolutiva, né? Porque ele fala assim: um sopro que passa, um germe que flutua e migra de vida em vida, né? Lembrando aqui a passagem que o Jorge trouxe também, que também lá está em Krishna, no Bhagavad Gita, que ele fala disso, né? Que a centelha, ela precisa dessa lei fundamental, que é a reencarnação, que é uma lei regente fundamental. Os espíritos no planeta, independentemente de terem nascido ali ou lá, de acreditarem em X ou Y, não tem como, não dá para fugir disso. E aí ele continua: e todavia, de naufrágio em naufrágio, que a Lilian também levantou aqui, nem sempre é naufrágio, as encarnações nem sempre são naufrágios. Foi aí que E aí eu fiquei pensando, será que ele quer dizer alguma coisa, naufrágio é o vir para a Terra? Mas acho que não. Eu também acho que não é são bem sempre. Altos e baixos. É altos e baixos. No sentido de, tem horas que o você faz uma espírito encarnação vai legal, melhor numa encarnação, tem outras que ele pode não ir tão bem. Né? Mas o que está por trás disso também é que sempre haverá oportunidade de se ressarcir e de continuar a caminhada. Não existe aquele que naufragou e vai ficar naufragado eternamente. Se naufragou, vai recuperar e vai continuar. E aí ele continua: e ao longo de milhões de anos, ela torna-se filha de Deus. Então essa expressão, filha de Deus, aí muitas pessoas poderiam falar, mas espera aí, todo mundo é. Não somos todos? Exatamente. Todos somos emanações divinas. Nas iniciações antigas, haviam alguns termos que os iniciados utilizavam para atribuírem aos neófitos, né, aos espíritos que faziam todo o trajeto dentro das iniciações, daqueles que entravam como neófitos, se tornavam
filhos do homem, como eles diziam, que eram espíritos já iniciados, e filhos de Deus seriam aqueles espíritos que teriam atingido um nível ainda mais elevado, o nível crístico, por exemplo. Então, Jesus, ao mesmo tempo que na Bíblia nós encontramos a expressão filho do homem, porque ele era um espírito que também tinha sido iniciado, nós também encontramos a expressão filho de Deus. Porque Jesus representou o próprio Deus quando ele estava encarnado. E agora, olha, pensei nisso agora. Tem uma passagem, não vou lembrar direito a passagem de Jesus, né? Porque é muita coisa. Mas ele fala assim, pois aqueles que ouvirem o que eu falo, tal, é dado o poder de se tornar filho de Deus. Que meio complicadamente hoje as religiões oficiais usam de uma forma um pouco, no meu entender, um pouco distorcida. Porque o que ele quis dizer assim, olha, pensei nisso agora. Quem viveu o que eu estou explicando aqui, os 10 mandamentos, respeitar os dons mediúnicos e tal, se cristifica. Vai se cristificar. Como ele disse também, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por esse caminho ou pelo meu exemplo, o que eu posso fazer, vós podeis fazer e muito mais. Então, assim, de fato, interessante, né? Porque nós falamos isso na primeira parte. Tudo converge para a mesma unidade, ou para o mesmo conceito, às vezes explicado ou colocado de formas diferentes, por ângulos de visões diferentes. Mas a unidade é a mesma. Sim, a essência. Você sabe que a gente comentou isso quando a gente falou no programa, não no programa passado, no último episódio dessa série que fiz eu e o Jorge, nós falamos sobre isso. Porque a gente abordou verdade, que a gente vai abordar daqui a pouco também. Gente, o que é verdade, o que é... Então, a gente fez uma linha. Gente, aquilo que é repetido tantas vezes, por tanta gente diferente, digo, grandes mestres diferentes, em tantos lugares, e são poucos esses pontos que são comuns. São poucos. Provavelmente são os fundamentos espirituais, provavelmente são verdades divinas. Verdades divinas, né? Deveria facilitar. Ensinado, reensinado, ensinado, reensinado. Então, isso deveria facilitar. Essas formas diferentes, em locais diferentes, em momentos diferentes, isto deveria facilitar o entendimento. Se a humanidade adotasse, ou partisse do pressuposto que nós, humanidade, deveríamos ter apenas uma doutrina, né? Um Deus, uma verdade e uma doutrina. O que vai acontecer bem lá no futuro, né? Vai acontecer, né? Só que depois que esses grandes vultos desencarnam, o que acaba acontecendo é a formação de novas visões, de novos entendimentos. E aí atrapalha um pouco assim. Olha unidade. Que a gente vai conseguir próximo. Vamos, já estou com ele aqui na agulha para a gente... Pode mandar. Então nós falamos... Eu vou fazer o que eu vou fazer de propósito e depois eu vou alinhavar. O item 16, ele é um item extraído dos grandes iniciados. Do Eduardo Tirré, trata de Pitágoras, que foi um iniciado, um filósofo, tem teorema na matemática, né? Eu particularmente gosto muito de Pitágoras. Eu também. E o item 17 é um item do Evangelho de João. Que é da Bíblia judaico-cristã. Que é da Bíblia judaico-cristã. Então, nós vamos lá para a Grécia, lá atrás, antes do Velho Testamento, e agora a gente para o Novo Testamento de João, e a gente vai ver com a conexão, porque não é por acaso que o senhor Oswaldo também faz algumas sequências nos livros. Eu nunca pensei nisso, sabia? Então, a gente vai lendo. Não é o ouvinte que vai lendo, vai sendo inspirado, e a gente vai vendo. Então, assim, no 17 ele começa com a seguinte frase: e conhecereis a verdade, e a verdade vos livrará. Isso está no Evangelho de João, capítulo 8, e só para a gente ter um contexto, os versículos que tratam desta frase são os seguintes. Lá no 8:31, dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Aí o 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, aí vem o comentário que o seu Oswaldo faz, e a Lenira levantou um aspecto referente a isso um pouco antes, que é o tema verdade, né? E quando a gente fala de verdade,
hoje no mundo, né, quando a gente fala sobre esse tema, dá margem para discussão, dá margem para aquela famosa colocação, não, mas verdade cada um tem uma, né? Eu tenho que respeitar a verdade dos outros, né? As verdades podem ser diferentes. Você sabe que, vou te interromper, você não perde o fio da meada aí. Naquele programa que a gente falou da verdade, a hora que você fala opinião, verdade ou opinião, verdade ou interpretação, a gente contou a história dos 5, 6, 7 sábios lá hindus, que eles eram cegos e tinham que descrever o que era um elefante. O que pegou a pata falou, isso é uma árvore. Pegou o rabinho, é uma cobra. Pegou a trompa, não sei o quê. Pegou as presas, são lanças. Pegou o ouvido, abano. Nenhum deles, na verdade... Na verdade, nenhum deles sabia o que era elefante, mas o que é pior, se arvoraram em saber. Não, é este. Em vez de dizer assim, me parece que é isto. Me parece com tal coisa. Mas você sabe que você dando esse exemplo, é interessante pensar por esse ângulo, porque o que acaba acontecendo é que nós, trazendo aí para o nosso dia a dia, muitas vezes, tendo o conhecimento limitado ou parcial sobre determinado assunto, nós tomamos esse conhecimento parcial como absoluto e completo. Então, quando você fala assim, ele pegou na tromba do elefante e, com base nisso, deduziu do todo que estava falando, era porque ele só estava considerando a tromba. Ele não estava nem tendo acesso ao restante, não estava vendo ao restante e não teve a humildade. Né? Foi aí que o problema foi esse. Até a humildade, onde eu entendo. Naquilo que eu posso ver, posso entender, tenho conhecimento, pode ser que isso seja uma cobra. Pode ser. Pode ser. Né? E aí, se eles ouvissem cada um deles, eles fariam um quadro completo. Mas qual é a diferença disso que a gente está comentando com a maioria ou muitas das situações que nós todos enfrentamos no nosso dia a dia, e a gente vê em jornais, revistas, noticiários de muita gente se arvorando como donos da verdade, como absolutos, né? Como infalíveis, quando na verdade a gente deveria reconhecer que nós somos relativos. Todos nós aqui temos muito para aprender. Mas vamos ao comentário, porque o comentário do seu Oswaldo é mais importante do que o que a gente está falando aqui, com certeza. Então, sobre esse item, o seu Oswaldo faz o seguinte comentário. A verdade absoluta é Deus, a essência divina. A verdade relativa é a dita criação, constituída de espírito e matéria. As trilhas que levam ao conhecimento da verdade são os 3 sentidos da lei de Deus: moral, amor e revelação. Quem não for capaz de entender isto, por certo não entenderá coisa alguma daquelas verdades que daí derivam como consequência lógica e irrefreável. Vamos por partes aqui para a gente... Né? Então, quando ele coloca assim, a verdade absoluta é Deus, a essência divina. Então, de cara, ele está dizendo assim, não queiram imaginar que alguém vai conhecer a verdade absoluta no nível que vocês se encontram, porque a verdade absoluta é Deus, a essência divina. Para se ter um entendimento a respeito disso, e Buda falava a mesma coisa, a gente tem que chegar lá. Né? A gente só vai saber o que é ser um Cristo, só o que é ser um Buda, só entender este nível, essa amplitude, né? Essa grandeza de alguns conceitos, quando a gente for, senão a gente fica com opinião ou com entendimento, né? No máximo. Então, a verdade absoluta é Deus, a essência divina. A verdade relativa é a dita criação. Por que ele coloca a dita criação? Porque o termo criação, que sempre foi utilizado, com a evolução de termos vocabulários, e o seu Oswaldo trouxe esse novo conceito, tudo que existe é manifestação ou emanação do princípio de Deus, porque nada existe fora dele. Então, a dita criação constituída de espírito e matéria. Então, essa é a verdade relativa. E essa nós, espíritos aí em evolução e relativos, nós conseguimos perceber. Não dá para negar. Você está aqui, você existe, você é verdade. Espírito tem gente que nega, mas a matéria, a matéria tá aqui, não. É. Né?
Aí ele Saber continua. se existe. As trilhas que levam ao conhecimento da verdade são os 3 sentidos da lei de Deus. Lei de Deus, isso é um fato interessante. A lei de Deus são todas as leis regentes fundamentais. Os 10 mandamentos são o reflexo intelectual dessa lei maior, né? Que é o que é mais perto, é o que mais a gente deveria entender e é o que faz mais parte do nosso dia a dia, os 10 mandamentos. São os 3 sentidos da lei de Deus, as trilhas que levam ao conhecimento da verdade, ou seja, só seguindo a lei de Deus, só se comportando através da lei de Deus, que é o reflexo dessas leis, desse conjunto de leis regentes fundamentais, que nos levará ao entendimento dessa verdade maior. E essa trilha tem 3 sentidos: moral, Que aí entre os 10 mandamentos. que entre os 10 mandamentos entra comportamento. Comportamento. Né? Comportamento para com Deus, para com o próximo, na E para família, consigo na mesmo. sociedade, para consigo mesmo. Amor, que é uma questão de desenvolver sentimento, emoção, Que é a bondade, né? Na prática. bondade, renúncia, Resignação. paciência e revelação. Porque a lei, que também é uma lei, que é importante a gente sempre bater nisso, a revelação é uma lei regente fundamental e que está presente independentemente de qualquer coisa, é ela que possibilita o permanente contato entre os diversos planos, o encarnado e o desencarnado, e entre os planos desencarnados. Por isso, voltando àquela primeira colocação nossa no início do programa, a Bíblia judeu-cristã ela se diferencia de todas as outras porque ela é a única que, do Gênesis, o primeiro livro, ao Apocalipse, o último livro, dá diversas demonstrações e exemplos da revelação, do cultivo dos dons mediúnicos, desse intercâmbio, que é uma dos 3 sentidos da lei de Deus, que facilitam o desenvolvimento espiritual e o desabrochamento das virtudes. Eu gostei do modo que vocês colocaram, acho muito didático, muito bacana. Ver apenas uma parte da realidade. Com as redes sociais, outro dia alguém colocou: eu não acredito em reencarnação. Fazer o quê? Tudo bem. É uma lei de Deus, eu não posso fazer mais nada. Eu não acredito no oxigênio, eu não acredito nisso também. Eu não tem acredito problema. em mediunidade. Tá É bom. uma lei divina. Não podemos fazer mais nada. Tá? Mas, desculpa, eu quero falar o nosso WhatsApp para quem queira ganhar o livro Evangelho Eterno. E a Bíblia dos Espíritas E nessa essa semana, também o livro A Bíblia dos Espíritas. Mande para nós um WhatsApp com o nome deles completo. Nosso WhatsApp é 996084846. Eu queria trazer um outro comentário. Quando Jesus é levado lá para Pôncio Pilatos, tal, que discute, tal, o Pôncio Pilatos até queria dar uma soltadinha nele, não queria, né, tal. E uma hora ele pergunta, o Pôncio Pilatos pergunta assim, mas o que é a verdade? Né? Porque ele falou, o que é a verdade? Quando você vai, o seu Oswaldo vai comentar o item 231 da Bíblia dos Espíritas, ele fala assim, ele vai comentar esse trecho, ele fala assim, vai ver no Novo Testamento. Então ele manda a gente ver no Novo Testamento. E no Novo Testamento está assim, quer ver? Deixa eu ver se é isso mesmo. Está assim, o que é a verdade? Sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está no céu. O Pai não é pessoal, sim impessoal, que não é uma pessoa, é impessoal. O céu não é restritamente local, e sim divinamente universal e onipresente. A perfeição significa sintonia vibratória, unicidade, que você trouxe no primeiro bloco, levado a termo na intimidade profunda de cada filho, sendo a evolução a lei da vida, porque ela é que se atinge a unidade ou paridade vibratória. Quando é que o filho que sabe que tem o reino de Deus em si? Quando é que ele sabe isso? Então, olha só, o Oswaldo perguntou, manda ver o que é a verdade? Esse conjunto aqui é Deus, o que nós somos, onde nós temos que atingir, e Jesus explicou como atingir esse grau. Que é exatamente o mesmo enfoque que o Sr. Oswaldo dá no comentário desse item, quando ele coloca assim, a verdade absoluta é Deus, a essência divina, ponto. Porque qualquer coisa, ou qualquer definição, qualquer conceituação que nós queiramos fazer, inclusive Jesus, a respeito da verdade, num plano relativo, com os conhecimentos relativos, com os entendimentos relativos, não vão refletir corretamente ou adequadamente o conceito de verdade. Então, quando
tanto Jesus quanto o seu Oswaldo falam assim, verdade, Deus. Absoluto. Você só vai saber a resposta, o meu entendimento dessa resposta é assim, nós só vamos entender ou conseguir ter um entendimento a respeito do que é verdade quando formos ou quando estivermos lá. Consciência. Porque senão a gente vai entrar numa tergiversação aqui, como você falou no início, que não vai levar a lugar nenhum. O que não impede a gente de conhecer algumas verdades que estão ao nosso alcance, que são as verdades divinas. Sempre. Que regem a nossa Mas aí a gente volta para o exemplo do elefante. Sem esquecer que a gente tem que fazer isso com muita humildade e com a consciência de que será uma visão limitada. Será uma conceituação que tem limites, tem uma profundidade e que não é a máxima. Por falar em limitação, nós estamos falando hoje de um livro, A Bíblia dos Espíritos, do Oswaldo Polidoro. Nós estamos aqui 1 hora para falar 2 itens. Por que eu estou falando isso? Esse livro e vários livros do Oswaldo Polidoro, que vai ajudar o nosso seguidor, o nosso ouvinte, a entender um pouco melhor, analisar, estudar e avaliar, estão disponíveis para download gratuito no nosso portal. Anota aí, ouvinte. www.conhecerparatransformar.com.br. Você pode baixar gratuitamente todos os livros que lá estão. Exatamente. E o Evangelho Eterno você pode baixar gratuitamente da bio do TikTok, do Instagram e do Facebook Informes Divinos também. Também é um caminho rapidinho de fazer também. E lá está em português, em inglês e em espanhol. Se tiver algum amigo em outro país, pode falar para ele baixar lá. Ô Milton, é o seguinte, fiquei feliz que a gente fez 2 itens. Você quer fechar algum? Porque aí a gente começa no próximo mês o item 18. Então, eu gostaria, se der tempo, eu quero ler o 18. Pode ler. Só para fazer essa conexão que eu queria fazer com os 3 aqui. Tá. Porque assim, o 16 ele foi lá em Pitágoras, o 17 ele veio para João, e o 18 ele vai para os Salmos. Então ele volta para o Velho Testamento. Então, para o ouvinte lembrar dos 3 itens aí, depois rever no programa ou rever na Bíblia dos Espíritas também. E o 18 é o seguinte texto que ele retira lá do Salmo 62. Em Deus está a minha salvação e a minha glória. De Deus é que espero o meu socorro e a minha esperança em Deus está. Esperai nele toda a congregação do povo, derramai ante ele os vossos corações. Deus é o nosso favorecedor eternamente. Certamente vãos são os filhos dos homens, mentirosos os filhos dos homens em balanças. Eles conspiram concordemente em vaidade para usar de enganos. Não queirais confiar na iniquidade, nem queirais cobiçar rapinas. Se abundardes em riquezas, não queirais pôr nelas o coração. Uma vez falou Deus, estas 2 coisas tenho ouvido, que o poder é de Deus. E a ti, Senhor, a misericórdia, porque tu retribuirás a cada um segundo suas obras. Então, olha só, nós falamos lá da psique, o Pitágoras, falamos da centelha, falamos depois da verdade e depois falamos de comportamento, falamos de Deus novamente, falamos de onde cada um deve colocar as suas riquezas, e a gente vai explorar um pouco mais desse salmo, que é muito legal, no próximo programa. Mas, através desses 3 itens, existe uma conexão direta com aquilo que é fundamental, que é, voltando ao que nós falamos lá no início, a unidade de tudo que é Deus. Que é Deus. Maravilha, você não pode perder o próximo episódio dessa série, que vai ser o mês que vem, tá bom? Marca aí, tá bom? E agora a gente convida você a vibrar pelo mundo, você peça aí tudo o que você precisa, tudo o que você deseja, em termos de saúde, de proteção espiritual, de proteção ambiental, de proteção material, e faça com a gente a oração a 2, essa oração, pedindo também por todos os necessitados do planeta, tá bom? Oração ao princípio sagrado. Sagrado princípio do universo, divina causa de todos os efeitos, infinitos são os vossos poderes, integral a vossa ciência. Dai-me o poder de refletir a vossa divina vontade. Concedei-me, Pai Divino, a delegação de ter poder sobre os espíritos malévolos.
envolvei-me, ó poder infinito, em vossas graças e virtudes, para que minha vontade seja o reflexo de vossa divina justiça. Fazei de mim, Senhor absoluto, um veículo de vosso infinito amor para aqueles que o merecerem. Procure conhecer o local de oração bem cristão. Repete, porque entrou a musiquinha, não deu para ouvir. Procure um local de oração bem cristão, onde se pratiquem as mediunidades, onde se respeitem os 10 mandamentos, e dizia o mestre Oswaldo Polidoro: vá orar pelos outros no meio dos outros, no mínimo, uma vez por semana, respeitando assim e cumprindo assim o 4º mandamento. Terás um dia na semana para descanso e recolhimento. Lembre-se, nossa meta, principalmente agora, nessa transição planetária, é permanecer na Terra dos futuros ciclos, né? Para isso, viva os 10 mandamentos no seu dia a dia, mantenha-se em estado de oração, que é fazer o bem ao próximo. A gente se encontra aqui na próxima semana, nesse mesmo horário, programa Divinista. Fique com Deus. Obrigado, Milton. Tenha um bom domingo e uma ótima semana. Fique com Deus.